Cumprimentar a amada igreja, aos queridos ouvintes, na paz do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus por essa noite. Quero ser grato ao meu Senhor e Deus Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quero ser grato ao meu amado e amigo, meu irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Quero ser grato também ao meu amigo e companheiro, aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo, o meu amigo Espírito Santo. Amém? Quero ser grato ao meu pastor, pastor Erisvaldo, que nos confia esse trabalho, amém? A qual o Senhor Deus colocou em nosso coração, né? O meu pastor e amigo, pastor Walter, que Deus os abençoe, né? Nossos pastores locais aqui, os obreiros, eu quero que Deus os recompense com ricas bênçãos dos altos céus. Também, meu pastor Isaías, né? Amigo, ele não gosta que eu prego na igreja dele, toda vez que eu vou lá, né? Mas que Deus os abençoe, pastor Isaías. Deus tem feito algo grande nas nossas vidas, a comunhão tem sido muito sincera, né? Deus tem colocado o Senhor na minha vida para me abençoar, e eu também sempre lembro do Senhor nas minhas orações. Eu creio que lá já está na agenda do céu a próxima gravação do DVD, amém? Eu creio que já está na agenda do céu, e lá agora é com o Senhor. Amém? Meu pastor e amigo também, pastor Roberto, amém? Ele também não gosta que eu vou lá na igreja dele. Pastor Sidney também, que Deus os abençoe, amém? E assim também alguns outros, evangelista Hilton, né? Presbítero Marcos, presbíteros franciscano, meu pastor, né? Cabelinho grisalho, um dia eu fico assim também, amada. Amém? Que Deus os abençoe. Também quero agradecer a igreja, né? Por essa presença maravilhosa de vocês. Se vocês não estivessem aqui, com certeza eu ia pregar para quem, né? Mas eu creio que foi o meu amigo Espírito Santo que tocou no coração de cada um para estar aqui nessa noite. Amém? Amém. Sem mais, se coloque de pé em nome de Jesus. Não é fácil ministrar nessa noite, assim como em nenhuma outra noite, ou seja, até mesmo de dia, não é fácil, mas hoje temos aqui a nossa retaguarda, homens que estudam a palavra de Deus, né? Pessoas que já estudaram teologia, e para nós com certeza não é fácil, né? Entre vós eu sou o menor, quem sabe até em tempo de crente, mas quero crer eu nessa noite, que Deus vai usar o menorzinho nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Livro do nosso amado, segundo a Bíblia, né? Amado João. Amém? Abra sua Bíblia. Segundo escreveu João, esse evangelho maravilhoso. Eu peço a ti que abra a sua Bíblia, no capítulo 11. E eu vou estar repetindo o verso 3 e o verso 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sou grato também aos irmãos que estão lá fora, tomando conta dos carros. Eu sei que não é fácil, já ficamos outrora debaixo de chuva, tomando conta dos carros. Eu sei que não é fácil, né? Mas eu creio que o Senhor vai tomá-los lá fora também no poder. Louvado seja Deus. Vamos ler, eu vou estar lendo, os irmãos só acompanhem em nome de Jesus. Mandaram-lhe, pois, verso 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos fazer um coral? Igual no Levante a Cabeça, né? Vamos lá? 1, 2, 3, todos lendo. Mandaram-lhe, pois,
glorificado por ela. Só quem acredita nessa palavra, quero que você desocupe as suas mãos. E nós vamos dar nessa noite o melhor salva de palma, a melhor salva de palma e o melhor glória para o nosso Senhor Jesus. Isso. Bata a palma, mas também glorifique o nome do Senhor. Aqui em cima, os obreiros, as irmãs, os irmãos da nave da igreja. Aí fora, os irmãos que estão tomando conta do carro. Aplauda e glorifique o nome do Senhor nessa noite. Glória, 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 glória. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pode se assentar, amados. Aleluia. Amados, antes de começar a falar dessa família, aqui tem algumas pessoas que nós convidamos que ainda não conhecem a palavra de Deus, portanto, nós temos que fazer com que compreendam. Eu quero falar primeiro deste livro sagrado, que é a Bíblia. A nossa regra de fé e prática está aqui nesse manual. Eu creio que ela é minha e de muitos irmãos que estão aqui. Este livro, ele contém 66 livros, dividido em duas partes. A primeira, no seu Antigo Testamento, tem 39 livros. E entre esses 39 livros, a se destacar, quando se trata de profecias messiânicas, quando se trata de falar acerca do nosso Senhor, da vinda do Messias, se destaca o livro de Isaías. Isaías, cerca de 700 a 750 anos antes da vinda do Messias, ele já profetizara de uma forma muito linda, de uma forma que, quem sabe, até ele mesmo talvez não estivesse compreendendo a forma que estava vindo a mensagem diretamente dos céus. Então ele conta alguma passagem acerca do que aconteceria com Jesus, que ele iria ao matadouro como uma ovelha muda, não falaria uma palavra sequer. Isso se cumpriu. Também ele fala que ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi agredido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas ele suportou a cruz, ele suportou a coroa de espinho, ele suportou tudo, conforme estava escrito no livro do profeta Isaías. A outra parte se divide, a outra parte tem cerca de 27 livros, a se destacar entre os 4 evangelhos, o evangelho de João. Agora que você já sabe um pouco da Bíblia, eu quero te falar desse homem chamado João. João foi chamado juntamente com o seu irmão mais velho, Tiago. Então, eu acredito que João, ele ficou muito satisfeito e feliz em saber que aonde ele estava, estaria também o seu irmão mais velho. Automaticamente, Jesus começa a montar o seu ministério. Jesus começa a chamar algumas pessoas, mas sempre tem alguém que se destaca. Quando estamos falando de ministério de igreja, quando estamos falando de ministério, quando estamos falando de casa, quando estamos falando de empresa, por onde nós passamos, tem alguém que se destaca pelo seu carinho, pelo seu amor, tem alguém que se destaca pela sua atenção. João disse consigo mesmo, eu acredito, ele disse assim consigo mesmo, eu acredito que ele disse assim: eu vou me destacar, porque ele era detalhista.
tem muitas coisas escritas neste livro que João, que nos outros livros não tem. João fez questão de começar a acompanhar Jesus por onde quer que ele passava. Aonde Jesus estava realizando o milagre, ali estava Jesus no ministério. Assim também é na nossa casa. Sempre há alguém que se destaca. Sempre há alguém que pega, abraça a causa e diz assim: eu vou contigo até o fim. Logo, o tema dessa mensagem é Jesus, o amigo que surpreende. Porque eu vou estar destacando dentro desse texto, dentro dessa mensagem, a palavra amizade, a palavra amigo. E também vou estar destacando dentro dessa mensagem, família. Porque o nosso Deus é um Deus de amizade. O nosso Deus é um Deus de família. Isso é prioridade para o reino de Deus. Porque o reino dividido, ele não prospera. Uma família dividida, ela não prospera. Uma igreja dividida também não prospera. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode começar a glorificar a Deus, porque Ele está aqui. Aleluia! João começa a acompanhar Jesus. E ele começa a fazer algumas anotações que, quem sabe, para os outros passaram batido. Quem sabe os outros não tiveram a mesma preocupação que João. Eu quero te dizer nessa noite, vale a pena nós sermos detalhistas na casa do Senhor. Quem sabe um fala assim: não, isso aqui não tem problema. O outro também diz: isso aqui não tem problema. Saiba de uma coisa, há problema sim, porque o nosso Deus, ele está de olho em mim, está de olho em você. Você tem se destacado na obra, você tem feito a obra conforme Deus quer que você faça. Então esteja com o seu coração satisfeito e pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Muitos podem não entender. Perseguir. Mas o importante é a nossa aprovação diante de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei com Deus, falei: Senhor, permita-me falar de Ti. Me ajuda. Porque eu vou estar falando do noivo da igreja, não é brincadeira não. E para eu falar, eu tenho que pregar o que eu vivo. E tenho que viver aquilo que eu prego. Senão nós estamos reprovados pelo Senhor. Quantos estão preocupados em fazer? Faz para o homem, mas Deus não recebe. Ele não recebe. E se você for aprovado, se eu for aprovado por Jesus, esquece, amado, tire a sua mão. Deus não está nesse negócio não. Mas João se preocupou. E o que é interessante, ele começa a dizer no seu livro assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre os homens. Logo, ele continua dizendo que este é a luz em meio às trevas. Ele é a luz em meio às trevas. Muitas coisas que serão ditas aqui é treva. E quando não está na luz, está na treva. Mas se estiver nas trevas, convide Jesus. Convide Jesus. Porque Ele é a luz para qualquer caminho nosso. Alamanta, arabaxume, derabacai. E o final do livro? Ele começa dizendo assim, ele finaliza, melhor dizendo: nem todos os livros do mundo caberiam. Todos os milagres que Jesus fez não caberia em todos os livros da época. Tudo que Jesus realizou, trazendo para os dias atuais, eu quero te dizer, há muitas coisas que Deus faz na minha e que Deus faz na sua vida, que não aparecem aos nossos olhos.
é livramento no trabalho, é livramento no trânsito, é livramento na nossa casa. Muitas coisas que Deus faz na nossa vida não aparecem, mas Jesus está trabalhando na minha e na sua vida. Xeramai. Aí alguém fala assim: Jesus não fez nada por mim. Jesus não faz nada por mim. E aquilo que não aparece, porque o negócio de muitos é aparecer. Se não aparece, esquece. Mas aqui está escrito, amados, que Jesus fez muitas coisas. E Ele continua fazendo até os dias de hoje. Para a minha e para a sua vida. Jesus continua o seu ministério, a sua chamada. E ali já está completo. Os seus discípulos. E eu creio que Deus, o Pai, falou assim para ele: filho, está na hora. Segue até um vilarejo que você já sabe onde é. Aí, Jesus vai entrando no vilarejo, os seus discípulos, eles começam a ir adiante, e começam a anunciar que o Messias estava chegando, que Jesus estava entrando naquela cidade, naquele vilarejo, naquele lugar. Aí, alguém disse consigo mesmo, eu acredito, disse assim: eu não vou perder a oportunidade. Eu não vou perder a oportunidade. Como é que é o negócio? Jesus vem vindo aí, eu não vou perder a oportunidade. Jesus começa a entrar e alguém diz assim, você já sabe quem é. Marta. E ela diz assim: Senhor, hospede-se na minha casa. A sua oportunidade é hoje. Não perca a oportunidade. A oportunidade é hoje. Faça como essa mulher aqui: Senhor, entra na minha casa. Hospeda-se aqui comigo. Fica aqui um pouquinho comigo, Senhor. Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa? Você tem convidado Jesus para estar contigo lá o tempo todo, em todo o tempo? Alamanta, alabaxaba, darabacai. Ei, Jesus tem prazer de entrar, não importa se é mansão, se é barraquinho, ele entra. Se ele for convidado, ele entra. Convide ele hoje, não perca a oportunidade. Alabaxanda, alabacai. Aí Jesus pega e fala assim: não, eu já sei, já estava marcado na minha agenda. Eu já ia entrar lá mesmo. É aí mesmo que eu quero. Aleluia. Jesus entra. E quando Jesus entra, alguém começa a ficar um pouco que agitado, correndo para lá, correndo para cá. E esse alguém é Marta. Quem congrega, quem está sempre na igreja já sabe do que eu vou falar. Mas espera um pouquinho, eu vou falar de um diferente da forma que eu e você temos ouvido. Muitos criticam a Marta. Até mesmo Jesus deu deu ali um cutucãozinho nela. Mas para servir de alerta para nós nos dias de hoje, Jesus pega e fala, ela vai falar para o mestre: mestre, não te incomodes, que minha irmã, e a Bíblia diz algo interessante aqui, fala que Maria se assentou também. Esse também prova que tinha muitas outras pessoas assentadas aos pés de Jesus. Se não estaria escrito, Maria se assentou. Mas a Bíblia diz, Maria se assentou também aos pés de Jesus.
E eu acredito que ali estava Lázaro também. Lázaro também estava ali, eu acredito. Mas Marta pega e começa a ficar incomodada com aquela situação. E ela diz assim: Senhor, tu não se incomodes, né? Pede para minha irmã que venha comigo. Aí Jesus pega e conversa com ela. Maria escolheu a melhor parte. Aí é que eu entro numa parte da mensagem que muitos criticam Marta. Muitos criticam. Agora eu pergunto para você, e que essa pergunta vale para mim também. Eu tenho um prazer enorme, tenho mesmo, de receber meus amigos em minha casa. Todos sabem disso. E tenho um prazer enorme também de receber meu pastor. Assim como meu pastor Isaías, pastor Roberto, já passaram lá em casa. Agora espera um pouquinho, amados. Se de repente, por uma necessidade, Deus pega, toca no coração do pastor e diz assim: vai lá na casa do Jeremias. E quando chega lá, amados, se tem umas panelas na sala, algumas coisas que casa, nossa, é uma bênção, principalmente quando tem criança. Agora eu te pergunto, imagine, se o pastor chega de surpresa na nossa casa, como que nós agimos? Automaticamente, alguém vai correr. E alguém vai correr também para o portão para receber. Aí quem sabe fica lá: ô pastor, tudo bem, tal, conversando um pouquinho, conversando aqui, né? Até que dá tempo de alguém dar uma arrumadinha para nós pegar e convidá-lo para entrar. Agora imagine o mestre. Não era o pastor, não era meus amigos, era Jesus, o mestre. E se ele chegasse de repente na minha e na sua casa? Se fosse nós daquela época? Aleluia! Será que nós íamos receber o mestre de qualquer maneira na nossa casa? Aleluia! Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Assim como nos dias de hoje, você também não recebe ele de qualquer maneira. Para você receber ele no templo que é templo do Espírito Santo, nós temos que consagrar, temos que orar, temos que buscar, porque senão, amados, ele não entra. Aleluia! Alamanta, alabaxubianda, calabadai. Como é que ele vai entrar numa casa que está toda incomodada? Quando alguém estiver buscando mais, alguém vai estar reclamando: mas para que tanto? Mas creia, nessa noite é necessário buscar a presença e a face do nosso mestre, porque ele vai entrar na tua casa e vai fazer o milagre que você quer. Alamanta, alabacalabadai. Ei, lamantui de calabaxume decai. O que Jesus estava querendo dizer então? É que nós temos que ser moderados. Não adianta também nós estarmos sempre no templo e esquecermos da nossa casa. Serve para isso. Assim como também não adianta nós ficarmos só na nossa casa. E, amados, é brincadeira, viu? Às vezes eu estou lavando o prato lá em casa, lavo o prato, a mulher coloca a panela, lava a panela, vem outra panela, eu lavo os pratos, vem outra, vem garfo, mas vem, sai catando de tudo quanto é lugar, joga tudo para eu lavar. Isso significa que nós não devemos se embaraçar com as coisas dessa vida. Até na casa de Deus nós temos que ser moderados. O que adianta nós estarmos de segunda a sábado, ou de segunda a domingo na igreja, e nossa família está toda dispersa, não fazemos uma visita? Isso é Marta dentro de nós, cuidamos muito de uma área e da outra não, mas aceite a melhor parte de Deus nessa noite, receba o conselho de Jesus Cristo, aceita a melhor parte nessa noite.
Aleluia. Agora eu quero falar sobre o alimento, que eu creio que Marta estava preparando naquela noite. Eu quero falar sobre o pão, que era um dos alimentos daquela época que Jesus comia. Pão, pela Bíblia, é símbolo de comunhão. Os benefícios que a farinha que prepara o pão tem, eu e você não imaginamos, eu já ministrei sobre isso. Também quero falar sobre o peixe. O peixe, pela Bíblia, simboliza a vida. No próximo sábado, nós teremos aqui Santa Ceia. Temos o pão que é partido para a comunhão dos irmãos. E quem não se lembra de Elias? Porque pela Bíblia, o pão da vida é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida que desceu do céu. E o que me enche de prazer de pregar esse evangelho é que Jesus, quando ele servia, ele não servia a qualquer coisa. Assim como nos dias atuais, ele não serve qualquer coisa para mim. Ele não serve qualquer coisa para você. E quem não se lembra de Elias, quando estava lá na caverna, chegou o pão, a Bíblia diz que estava quentinho. O pão estava quentinho, foi servido pelo anjo. Aleluia! E quem não se lembra de Pedro, após a ressurreição de Cristo? E o que me enche de orgulho dentro desse evangelho é saber que além de Jesus trazer quentinho, ele ainda esquenta a pedra e coloca sobre a pedra o pão, para que quando nós chegarmos, aleluia, a nossa vitória está quentinha. Deus não serve qualquer coisa para mim, Ele não serve qualquer coisa para você, Ele é o pão da vida, Ele é, glorifique o nome dEle nessa noite. Ele manda lá. Quem sabe muitos pensam que Jesus serve qualquer coisa, serve nada, mano. Mas Jesus se preocupa tanto comigo e com você, que nós não temos noção do carinho dele para conosco. Mas amém. Jesus tem que continuar a sua jornada. Depois disso, Jesus ainda passa lá alguns dias para participar do banquete, porque Jesus criou um laço familiar com aquela família, porque foi bem recebido. Quem sabe muitos, recebe Jesus hoje, amanhã manda embora. Lamanta, labachubi, decai. Quem sabe recebe Jesus por um mês, por um ano, por 3 anos, por 5 anos, depois manda embora. Não tem mais o preparo espiritual para receber Jesus. As coisas do mundo começam a entrar, e ele começa a deixar aquilo que pertence a Jesus de lado. Logo Jesus não passa mais naquela casa, mas ali Jesus foi bem recebido, e passou uma vez, passou 2, passou 3, sabe por quê? Porque era bem recebido. O laço familiar ali ficou muito forte. Alamanto, me decala, baixai. Toda vez que Jesus dava saudade, eu acredito. Jesus dava saudade daquela família. Ele falava assim: eu tenho que ir lá naquela família, eu estou com saudade de Marta, Maria, eu estou com saudade de Lázaro. Quem sabe Jesus disse: eu estou com saudade do peixinho, eu estou com saudade do pão. Aleluia! Será que Jesus está com saudade de você? Ou você já esteve com Jesus hoje, conversando com Ele, chamando Ele para ceiar contigo? Alamanto, mideraba, calabadai. Ele está com saudade de crente aqui. Está com saudade de crente.
Aleluia. Alamanto me de calabachu me decai. Mas houve um momento que Jesus precisava continuar. Aí, ele fala assim, é o momento de eu continuar a minha jornada. Eu sei que algo está para acontecer. Mas o nome do meu Pai tem que ser glorificado. Aleluia. Lázaro adoece. Lázaro adoece. E eu quero dizer aqui algumas coisas sobre as consequências. Por que adoecemos? Devido ao pecado de Adão, nós perdemos a imunidade. Mas não é só isso. De lá para cá, nós podemos observar desastres e mais desastres acontecendo, devastação, acontecendo tanta coisa. Daqui uns dias, talvez não teremos nem mais tempo de se alimentar de um alimento saudável. Quem sabe daqui uns dias nós só vamos comer alimento industrializado. E isso é que provoca a doença no homem. É daquilo que se alimenta, não tem tempo para sentar numa comunhão com os filhos. A pressão do mundo é muito grande. Nós temos que batalhar. Não temos mais tempo em comunhão com a nossa família para participar de um banquete, para participar de um alimento saudável. E isso provoca doença e tantas outras coisas, poluição. Tudo isso traz para dentro de nós o mal e males terríveis. Só queremos nos alimentar daquilo que é gostoso. E aquilo que é gostoso não presta. Porque se nós formos nos alimentar, tem gente que gosta de uma gordurinha, né? Aquele bife com a gordurinha é uma delícia, né? Aquela feijoada gorda. É gostoso, não é? Mas para a saúde não é bom. Para a saúde não é bom. Vai provocar, ou mais cedo ou mais tarde, vai provocar mal em mim, vai provocar mal em você. E já vou fazer uma pergunta aqui que Deus está fazendo, Jesus está fazendo. A Bíblia diz que este é o templo do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. E como nós temos tratado este templo? Na parte de alimentação. Porque senão daqui uns dias teremos que fazer campanha para Jesus curar. E Jesus não quer isso. Ele quer que você faça campanha de agradecimento em cima de agradecimento. Já viu campanha para agradecer? Eu não lembro de ter visto. Campanha de agradecimento? 7 semanas de agradecimento na minha casa, eu nunca vi. Vamos pedir a cura. 10 semanas, vamos lá. Mas de agradecimento às vezes é um culto só, e olhe lá, né? Jesus está falando nessa noite. Já falou comigo porque eu comi essa palavra igual gente grande. É. Açúcar não é gostoso? É. Quem não gosta de um café bem adoçado, né? Refrigerante, oh, coisa boa. Mas não serve para a nossa saúde. Mas muito bem, vamos voltar ao texto. Lázaro adoeceu. E as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus que Lázaro, a quem ele amava, a notícia já chegou, né? Já viu, amados, quando nós pedimos, oh Jesus, teu servo. É assim ou não é? Oh Senhor, tem de misericórdia. Eu sou teu servo. Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente.
Mas Jesus é muito bom para a minha e para a sua vida. Jesus é maravilhoso. Ele diz assim: manda dizer lá para Marta e Maria que esta enfermidade não é para a morte. E aparentemente tem uma contradição nessa palavra. Porque Lázaro morreu. Mas lá na frente eu vou te explicar. Mas no final dessa mensagem eu vou te explicar. Se eu esquecer, vocês me lembram. Amém? Amém? Ô, glória. Automaticamente, aquele mensageiro volta. E entrega a mensagem. Mas eu quero dar mais uma paradinha nessa passagem aqui. Acerca dos mensageiros de Cristo, dos tempos atuais. Porque essa pessoa que foi entregar a mensagem para Jesus, ela não aparece aqui na Bíblia. Automaticamente, ela é anônima. Anônima. E eu aqui já quero agradecer a Deus pelos anônimos que estão aqui nesta noite. Porque os anônimos têm um papel fundamental na igreja. Quem sabe o anônimo não está aqui. Quem sabe o anônimo não está aqui. Mas tem um papel fundamental na igreja. Se não fosse vocês, os anônimos de Cristo, automaticamente esse culto não estaria sendo realizado nesta noite. Porque muitos pensam que os anônimos não servem, só porque não aparece. Mas os anônimos, eles têm um papel fundamental para Deus. Porque ele faz o papel de sacerdote. Ele pega o seu problema. Senhor, abençoa o presbítero Jeremias que estará ministrando nessa noite. Vai lá e leva para Deus a mensagem. Automaticamente ele faz o papel de profeta e traz de Deus e fala assim: presbítero Jeremias, o Senhor manda te dizer que Ele está contigo e vai ser contigo nessa noite. Xalabachai. Aleluia. Você é anônimo? Você é anônimo? Você é anônimo? Você é anônimo? Vocês são anônimos? Tem intercedido pelo povo? Quem quer ser, amado, igual aqueles 4 amigos do paralítico? Interceder, pegar aquele problema todo, ninguém sabe. Talvez aquele paralítico, ele era uma pessoa que estaria sendo até um pouco obeso, porque só ficar em cima da cama não é fácil. Com certeza. Mas Deus manda dizer nessa noite, está com saudade dos anônimos. Deus está com saudade dos anônimos. Faça um propósito com Deus no seu coração aí, de ser um anônimo nessa noite. Interceder por alguém, chega em casa, já dobra o seu joelho, interceda por alguém, que Deus com certeza vai bradar dos altos céus, e vai mandar uma resposta quentinha, e alguém vai ser abençoado através da sua vida. Aleluia. Mas Jesus tinha muitos motivos para voltar correndo. O que me impressiona é isso. Jesus, os motivos que Jesus tinha para voltar correndo. Ele era amigo da família. Toda vez que ia lá, estava sendo bem recebido. Jesus amava aquele povo. Mas Jesus não se precipitou em voltar no momento em que eles chamaram. E eu quero te dizer nessa noite, você pode ter clamado, e às vezes achado até que Jesus não vai vir, mas Ele vai chegar na sua vida. Ele vai chegar, no momento certo Ele vai chegar, irmão. Ele não vai se precipitar, porque eu e você
continuamos dizendo: Senhor, olha aqui o teu servo, é teu servo, Senhor. Aleluia. Shebekalama shumide kalabashubidecai. Eremanto e decalamadai. Alanche me decalabashubidecai. Prossiga! Segue em frente! Porque a vitória é certa, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar na minha e na sua vida. Aleluia! Emanto me delabachava da cai. E só Deus sabe os processos que eu passo, os processos que vocês passam. Mas Jesus não vai se precipitar, amigos. Você pode rolar no chão igual eu já rolei, pode rolar. Deita lá e rola para lá, rola para cá. Jesus, é teu servo, Jesus. E rola mais um pouquinho para cá. Jesus, eu não estou aguentando. Ah, Jesus, olha lá de cima, aguenta. Você aguenta. Você aguenta, eu te capacitei. Você aguenta. Foi eu que te chamei, por acaso eu não te conheço? Mas ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele vai chegar, amadas. Ele vai chegar, meus irmãos. Obreiros do Senhor, ele vai chegar. Ele vai chegar na minha, na sua vida. Ele vai chegar. Glorifica o nome do Senhor que ele vai chegar. Ele vai chegar, ele vai chegar. Aleluia. Mas eu quero aqui me abster um pouco na parte da amizade. Porque a amizade, falar de amizade é muito sério. Nos dias atuais. Pregar sobre amizade, sobre amigo, não dá ibope. Quem quer comprar um DVD que fale de amizade? Se é para pular, todo mundo quer comprar. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus me escolheu. Deus me escolheu e eu estou aqui para falar aquilo que Ele colocar na minha boca. Porque quando eu falo de amizade, eu falo de sinceridade. Eu falo de carinho, eu falo de honra. A verdade tem que estar acima de tudo e acima de todos. Falar de amizade é querer bem. Falar de amizade é quem está vivendo processos e vai lá e se humilha, porque não quer perder a amizade. Ou não sermos provados naquilo que nós pregamos. Aleluia. Deus está com saudade da amizade na família. Deus está com saudade da amizade na igreja. Deus está com saudade da amizade no teu trabalho. Deus está com saudade da amizade entre os obreiros. Alabá, supe de calabadai. Ele está com saudade. Porque a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que vivam em união. Aleluia. Seja amigo, seja verdadeiro, seja sincero. Lá na frente você vai saber por quê. Porque pecado para muitos, aquilo que leva para o inferno, é só adultério. Mas em Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, eu vou te provar lá na frente que tem muitas outras coisas que levam para o inferno também. Mas eu quero te falar nessa noite da parte do meu Deus: não se deixe enganar. Você não está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. Aleluia. Ei, manda, chubi, de calabá. Ei, manda, laba, ixi.
Ei, manta laba, sumi de calabadai. Ei, plasumi de lábia. Alaba, sumi de derramadacai. E me de canabachumi de cai. Como ser amigo de Deus, que vive numa dimensão aonde não desceu ao meu coração, a minha mente nunca imaginou como que é lá. Como ser amigo de Jesus Cristo, bem próximo dele, a ponto de eu poder olhar para os senhores obreiros, a ponto de eu poder olhar para a igreja e dizer: sede meus imitadores, como eu sou do meu amigo Jesus Cristo. Como ser tão próximo de Deus, a ponto de mostrar o seu rosto e dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Alamanto me de calabashi anarabacai. A amizade é um dos princípios de Deus. E ele faz questão de dizer, de colocar escrito na palavra dele, aqueles que foram o amigo dele. E ele diz: o amigo do mundo, ou seja, das coisas do mundo, é inimigo meu. Mas como me achegar a Deus? É simples, amado. A Bíblia diz: achegai-vos a mim, e eu se achegarei a vós. O pecado me afasta dele, mas o arrependimento me aproxima dele. Hoje é noite, quem sabe eu, você, temos cometido algum delito durante a nossa jornada espiritual, mas hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de nos aproximarmos dele e dizer: eu verdadeiramente sou amigo de Deus. Aleluia. Jesus mostrou o que é amizade. Deus mostrou o que é amizade. Mas o adversário está furioso comigo. Mas e daí? A Bíblia manda resistir, que ele foge. Resistindo, ele foge. Está perturbando aquele, ore por ele. Está perturbando aquela, ore por ela. Está perturbando meu patrão, ore por ele. Está perturbando o encarregado de onde eu trabalho, ore por ele. Alabaxubi de calá, derramadarabaxi, amadacachumbi derra, suite calabadai. Aleluia. Mas não é fácil manter uma amizade, principalmente daquele que vem te calunia, principalmente daquele que quer te atropelar. Mas resiste, filho, resiste, diz o Senhor. Resiste, 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 resiste. Resiste que ele vai fugir de vós. Resiste, resiste, resiste. Ei, você em casa, resiste. Resiste que foge. De plasumbi de calabadai. Reamanachui de calai. Sabe por quê? Porque a vitória está dentro da sua casa.
A vitória começa primeiro no meio da sua família. A vitória começa no meio do ministério. A vitória começa na nave da igreja. Emantu, Beplasubi, Halai Shideka, Hamantu de Calabachai. Verávia, Amantu Bidecai. Tira um minuto com Deus aí. Tira um minuto com Deus aí. Ah, hoje é noite. Hoje é noite, hoje é noite. Hoje é noite. Hoje é noite da aproximação. Hoje é noite de abraçarmos, de dar carinho, de receber carinho, de dar um abraço, de receber um abraço. Alai Shemantu Bidecai. Poucas as vezes são pregado essa mensagem. Você quer poder? Tem amigos que Deus vai te dar poder. Porque como que eu vou ser amigo dos meus amados e nobres companheiros, se eu estou esperando primeiro? Mas se primeiro chega para eles, como, amados, que eu vou ser amigo de alguém lá no serviço, se eu estou esperando a minha oportunidade, chegou para ele primeiro? O mundo em que vivemos, valemos o que temos, e para conseguir, atropelamos pastores, atropelamos obreiros, atropelamos os irmãos da nave da igreja. Alashubi decai, labadai. Ei, mantui decai. Mas a sua hora vai chegar, espere em Deus. Faça amizade, seja verdadeiro. Jesus se agrada disso. Está faltando isso no meio do povo de Deus. Mas hoje é dia, porque o arrependimento me aproxima de Deus. Você se achegando a um dos pequenininhos deles, você vai estar se aproximando de Deus. Vai estar se aproximando de Deus. Ei, mantu-me de calabachubi de calabadai. Aleluia. Manto, deramanto de calabás. Você é amigo do Espírito Santo? Já sinta ele aí. O nosso amigo Espírito Santo está aqui, ó. Ele está procurando. Cadê meus amigos? Cadê meus amigos? Cadê meus amigos? Você pode sentir o Espírito Santo de Deus aí? Você pode sentir o Espírito de Deus agir dentro de você? Você pode sentir o calor dele queimando você nessa noite? Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Mas eu venho para a casa de Deus, alguém me convence a ser amigo de Deus. E eu começo a vir para a casa de Deus, e eu comecei pensando assim, Deus, por que muitos começam sendo seu amigo? E logo desistem.
Por quê? O Senhor é tão bom. Pela palavra o Senhor é tão amigo, o seu agir. Por quê? E eu comecei a meditar. E o Senhor colocou no meu coração e disse: filho, o problema é que muitos não me apresentam do jeito que eu sou. Quando começam a falar de Jesus, falam mais do inferno do que do céu. Automaticamente, isso me apavora. Isso me provoca um medo. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Mas e daí? E daí? Que diz Deus ao meu coração: pouco é falado do céu. Falam do inferno, mas não falam do céu. Eu começo aquela caminhada e começam a me falar da quantidade de demônios que vão afetar as minhas finanças. Mas esquece de me apresentar a Davi, que lá em Crônicas ele chama o povo para uma oferta voluntária de coração. Esquece de falar que quando me servem voluntariamente, por prazer, por amor, a situação é diferente. Mas e o inferno não é real? O inferno é real. Ou melhor, será real um dia. Porque ainda não foi formado o inferno. O próprio Jesus disse isso. Eu sou a videira verdadeira. E vós, os ramos. Quem não produziu fruto bom, será cortado e lançado no fogo ardente. Mas amém, mas isso não deve me apavorar. Porque se eu falar do céu, eu vou ficar muito mais impressionado do que se eu falar do inferno. Se eu falar que devo trazer para a casa do Senhor voluntariamente, ei, irmão Jeremias, é mentira? Não, está escrito em Malaquias mesmo. É verdade. Mas a oferta voluntária, Deus se agrada muito mais. Se você veio aqui voluntariamente, eu quero te dizer, Deus está se agradando de você. Agora, se veio aqui obrigado, aí Deus já não está se agradando tanto. Eu estou te vendo aqui, estou feliz com a sua presença. Mas é bom se todos, no momento em que vier, estivesse vindo e dissesse: eu vou para a casa de Deus adorar o meu Senhor. Isso Deus se agrada muito mais. Sem falar dos louvores e mensagens eucêntricas. Ei, tudo que eu ouço me faz bem. Lógico, enche o meu ego, quem que não quer? Ele vai fazer, vai levantar do trono, vai te achar. Ei, que maravilha. Deus olhando lá de cima e levantando do seu trono para me dar vitória, que benção. Aleluia. Mas se ele disser: isso eu não vou te dar, como reagimos? E eu comecei a entender o mistério. Aleluia. Eu comecei a entender, falar: Senhor, é muito bom falar do céu, embora a Bíblia não abra assim, com amplitude, com uma coisa grande, de como é todo o céu. Mas a base que eu tenho já me impressiona.
Eu quero morar lá no céu, pisar nas ruas de ouro, aleluia, muros de jaspe. Eu quero estar com Abraão, com Isaac, com Jacó, poder olhar nos olhos de Jesus Cristo, abraçá-lo e agradecê-lo por eu ter chegado lá. Alabanto me decalabás. Quando tudo deveria ser cristocêntrico. Voltado para Ele. Quando cantamos hinos que nos enchem, aí glorificamos. Até mesmo mensagem, já percebeu? Quando vem da parte de Deus? Enche o nosso ego, nós pulamos. É bom demais, eu já recebi muitas promessas. Por isso que eu estou aqui. Mas e a verdadeira adoração? Que é aquela que você puxa da alma. Alamanto me decai, labaxu me decai. E vai subindo como um cheiro suave nas narinas de Deus. É melhor adorar em espírito e em verdade. É melhor falar do céu. É melhor falar que somos obreiros, somos servos de Deus voluntário, não pelo que Ele vai nos dar, mas por tudo que Ele é. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai das luzes. Quem está com Ele jamais anda em treva. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Shemanto-me de calabash. Por isso que às vezes é ruim a gente ter muita posse. Que vai ter muitos que vão se aproximar de nós, mas não é por amizade. Não é. Vai querer ter algum benefício. Mas Deus não se agrada disso não. A Bíblia diz em Gálatas, as obras da carne, que vai levar muitos para o abismo. E entre elas está a inimizade, facção, a falta de amor, a falta de bondade. Produziu fruto mal, vai ter a sua recompensa. Produziu fruto mal, vai ter a sua recompensa no final. Mas a Bíblia diz dos frutos do Espírito Santo, que quem está ligado em Jesus Cristo vai produzir bondade, longanimidade, fidelidade, sinceridade, fé, alaixo me decai, amor. Se você estiver ligado nele, você vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir. E é muito mais, muito melhor produzir os frutos do Espírito. Eu quero te chamar nessa noite para produzir os frutos do Espírito Santo. Vem nessa noite, Jesus está te chamando. Analise com você, está faltando algum fruto? Está faltando algum fruto aí? Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui, Ele está dizendo, o fruto que estiver faltando hoje, eu estou aqui. Eu estou aqui para completar. Eu vou completar, eu vou completar, eu vou completar. Aleluia. Muitos começam a vir de longe, voltando ao texto, para visitar, para consolar, para dizer palavras de condolências. E quantas vezes não é assim na nossa vida? Passam na nossa casa, na nossa empresa, e começam a falar, sinto muito.
sinto muito. E muitas das vezes já estão até apertando a nossa mão, né? E dizendo meus pêsames. Mas Jesus está vindo. Ele está vindo. Olham para a nossa casa, não dão nada. Levanto-me de calacho e de calabadai. Olham para a nossa empresa, olham para nossos filhos, olham para as esposas, olham para os esposos e falam, sinto muito, não dá mais. Mas estavam ficando do jeito que Deus gosta. Por algum momento, Deus fala assim, filho, seja um pouco aí o centro das atenções. Deixa eu aqui de lado. Seja um pouco do centro das atenções aí. E as pessoas começam a te procurar. Começam a te procurar. Mas está ficando do jeito que Deus gosta. É bom que todos começam a olhar. Lá vai o crente de novo para a casa de Deus. Lá vai a irmã de novo para o círculo de oração. Lá vai o pastor, lá vai a regente. Lá vai o obreiro. De novo, mais uma vez. Ei, mas está ficando do jeito que Deus gosta. Porque quando você passa a ser o centro das atenções, abre aspas aí, amados. Está entendendo o sentido que eu estou colocando a expressão? Jesus fala assim, deixa eu, em vez de falar de mim, vamos falar de você. Aí Jesus vem, Jesus começa a se aproximar, aleluia, começa a se aproximar, e chega próximo ao vilarejo, como os cemitérios não eram, dentro das cidades, se colocavam-se fora das cidades, Jesus fica fora da cidade, e ali, eu acredito que Marta e Maria, como eram de um costume da época, formavam-se filas para dar as condolências. Hoje, um ou outro passa na nossa casa, né, quando acontece isso. Mas naquela época formavam-se filas. Segundo os livros da história, formavam-se filas para dar as condolências. Mas estava ficando do jeito que Deus gosta. Uma multidão já estava ali ao redor deles. Jesus se aproxima. E está chegando o momento do milagre. Está chegando o momento do milagre na sua vida. Eu não estou aqui para encher o seu ego, não. Eu estou aqui para que Deus, através da minha vida, te fortaleça para caminhar mais um pouquinho. Mas eu quero te dizer, vai chegar o dia. Aquele grande sonho seu vai ser realizado. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Deus vai agir, Deus vai bradar. É claro que isso não deve ser prioridade na sua vida, mas Ele vai fazer, porque Ele vai ver a sinceridade do seu coração. Aleluia. Mas Jesus, quando Ele faz para que o nome dEle seja glorificado mesmo. Ele esperou o 4º dia para fazer aquele milagre. Porque até o 3º dia criam-se, segundo a crença da época, que o Espírito voltava. Automaticamente, se Jesus fizesse o milagre até o 3º dia, a glória não ia para o Pai. Jesus está esperando o momento certo de agir na sua vida. Ele está esperando o momento certo para agir. Marta vem, depois Maria vem, depois vem os judeus, depois vem os de perto, os de longe. Ficam aquela multidão em volta de Jesus. E uns começam a falar, ele está chorando, ele o amava de verdade.
Outros falam assim: ele fez tantos milagres, não poderia ele fazer este milagre também? De tirar o morto de dentro da sepultura. Aleluia. Aí, Jesus começa a olhar. Marta fala, Maria fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala: creia. Eu não disse se crê. Você está crendo? Você continua crendo, diz o Senhor nessa noite? Você continua crendo no milagre, que o milagre vai acontecer na sua casa? Alabanto me decalabachu me decai. Mas ali Jesus faz algo que nem todos os crentes fazem. Ele ergue as mãos, os olhos aos céus e ora ao Pai. E diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei. Mas eu faço isso, Pai, para que vejam que verdadeiramente eu sou teu filho. E que o teu nome vai ser glorificado nesse momento. E ele diz com voz bem alta: Lázaro, sai para fora. O teu milagre tem nome. Está na boca de Jeová. Ele vai trazer. Vai ser do jeito que... Olha, amados, eu não estou aqui para encher ego de ninguém, não. Mas Jesus está mandando eu dizer: quando chegar o profeta para você, vai falar do jeito que você fez o propósito para ele. Alabaxube de calabachai. O teu milagre tem nome. Jesus já está citando o nome do teu milagre nos céus. Agora lembra que eu disse que parece uma contradição. Se Jesus falou, se está escrito que Lázaro não ia morrer, mas Lázaro morreu. Como explicar isso? Segundo os estudiosos, a palavra correta é: esta enfermidade não é para a glória da morte. Ou seja, esse processo não vai ser glorificado na sua vida. Esta enfermidade não vai ser glorificada na sua vida. Tudo que você está passando não vai ser glorificado na sua vida. Sabe por quê? Jesus é o dono de tudo. Jesus, a chave da morte, do inferno, está sobre os domínios dele. Todo o universo está sobre o domínio de Deus. Todas as estrelas estão sobre o domínio de Deus. Jesus é o nosso amigo incondicional. Ele é mais amigo do que eu. Ele é mais amigo do que o pastor da igreja. Ele é mais amigo do que os obreiros. Ele é mais amigo do que os irmãos da nave da igreja. Receba ele. Receba o amigo Jesus nessa noite. Alabaxube de calabadai. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Ele é melhor. Ele vale mais do que dinheiro. Ele vale mais do que a fama. Ele vale mais do que o ministério. Shebadakumandarabarkai. Ele vale mais. Ele é maior, ele é maior, ele é maior. Ele é maior, ele é maior. Ele é melhor, ele é melhor. Ele é melhor, ele é o amigo que não falha. Ele é o amigo de todas as horas. Ele é o amigo verdadeiro. Ele é o amigo sincero. Ele é o amigo da minha e da sua vida. Alabaxume decai. Vamos adorar a Deus.
Ele ressuscitou. O motivo de nós estarmos aqui, o amigo de muitos estão mortos, sepultado e enterrado. Mas o nosso amigo vive, o nosso amigo reina. Ele ressuscitou. Nós vamos adorar o nome dele.